Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a presente audiência pública no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de apresentarmos o parecer preliminar ao projeto de lei número 17.494 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, em atendimento ao artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Gostaria aqui de registrar a presença dos membros da comissão, vereador Renato Jeske, Renato da Farmácia, do secretário municipal da Fazenda, Constâncio Maciel. Gostaria também que pudesse se juntar à mesa, o procurador-geral da Câmara de Vereadores, doutor Bruno Basso. Gostaria também de registrar a presença da superintendente de finanças, doutora Mariana Krieger, também do doutor Vinícius Loss, representando aqui a OAB, pessoal do Conselho de Saúde e o Marcão também da UFECO e demais autoridades e público aqui presente. Gostaria de chamar o assessor técnico da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, Rafael de Lima, que possa fazer a apresentação do parecer preliminar, e aí depois a gente abre a palavra à Secretaria da Fazenda para que possa fazer as considerações, e depois a gente abre a palavra para os vereadores e público aqui presente. Com a palavra, Rafael de Lima. Alô? Agora sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael de Lima, sou assessor técnico da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. A Comissão de Orçamento da Câmara, comissão permanente, que é formada pelos vereadores Jefferson Bacher, Rafael Dausch, Herádio Manuel Gonçalves, Renato Jeske e presidida pelo vereador Gabriel. Essa comissão ela tem como atribuição tem como dentro de suas atribuições, de acordo com o regimento interno, né, analisar todas as matérias orçamentárias, financeiras, econômicas no âmbito do município de Florianópolis, né. Então, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias trata de uma matéria dessa natureza, então, ela, depois de ter sido protocolada aqui na Câmara, foi direto para a Comissão de Orçamento, na qual, então, o presidente avocou para si a relatoria. Então, dentro da tramitação das matérias orçamentárias, né, a matéria orçamentária mãe é o plano plurianual, que tramitou ano passado aqui. O plano plurianual tem a vigência de 4 anos. Foi aprovado, então, ano passado, o plano plurianual com vigência nos próximos 4 anos, a partir desse ano, então. Dentro do plano plurianual, anualmente, então, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, anualmente, que, então, vai apontar como será elaborado a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que, no caso, também é uma lei anual, mas que vai tramitar nessa casa no final do ano. Então, pode passar, Nathalie, por gentileza. Então, de acordo com aqui a ementa do projeto de lei, 17.494. Então, como eu falei, o vereador Gabriel Meurer avocou a relatoria. Pode passar. O objetivo, segundo a Constituição Federal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela conterá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações de legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais e de fomento. Então, o objetivo, no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é definir quais são as metas, as prioridades e estabelecer quais são as diretrizes para que lá na frente a gente possa elaborar a lei orçamentária anual. Pode passar. Segundo a ementa que foi enviada, né, para a Câmara de Vereadores, a proposta de lei, né, tem como prioridades e metas da administração do município de Florianópolis para o exercício de 2019, são aquelas definidas nos anexos a ela, e que foram extraídas no plano plurianual, como eu falei, aprovado no ano passado. A gente observou, de maneira preliminar, essa apresentação do relatório preliminar,
que, dentro dos anexos, eles estão apontando as metas, né? Em termos numéricos, ali no projeto de lei enviado pela Secretaria da Fazenda, as metas numéricas elas estão estabelecidas, mas nós não verificamos um anexo com as prioridades para 2019. Então, uma das carências que nós vislumbramos na lei. Pode passar, Nathalie. A gente também fez uma observação preliminar que, realmente, o projeto de lei desse ano ele teve significativas melhorias em relação ao projeto de lei que veio para a Câmara ano passado, né? Principalmente com relação ao estabelecimento das metas de receita e despesa para o ano de 2019. Né? A gente verificou que houve uma diminuição na expectativa das receitas e das despesas na ordem de 20%, em relação do que foi estabelecido nos anos anteriores, né? Porque nós, última década, praticamente, e foi apontado várias vezes pelo Tribunal de Contas da União, que o que é estabelecido no planejamento orçamentário pela Prefeitura de Florianópolis e o que é efetivamente executado, em termos de receitas e despesas, está tendo uma discrepância muito grande. Né? A gente chegou, em 2015, a uma discrepância de mais de 40%. Então, foi uma questão positiva que nós tivemos nesse ano, foi a redução dessas expectativas, justamente porque é importante a gente não criar falsas expectativas em termos orçamentários, porque lá na frente a gente acaba não executando essas receitas e impossibilitando investimentos. Né? No entanto, a gente verificou que, apesar de a proposta vir com as metas estabelecidas em termos numéricos, ela careceu de informações acerca de como que chegou a esses números. Né? Ano passado, a gente, na tramitação, várias vezes alertou de que existe uma carência de dados que aponte do porquê que a Secretaria da Fazenda chegou àquele número de receita, àquele número de despesa para o exercício fiscal, né? Apontando que índices foram utilizados para fazer aquela memória de cálculo, se a inflação impactou ou não, a curva histórica de arrecadação dos tributos, né? Como que foi o aumento de gastos de folha de pagamento, impactação de previdência, enfim. Todas essas informações, né, de esclarecimento não foram apresentadas. Os números estão ali, realmente, nos relatórios de metas fiscais, só que a descrição de como que se chegou àqueles números realmente não vieram junto à proposta. Né? Outra questão importante, pode passar também, Nathalie, que nós sentimos falta, foi uma avaliação do cumprimento das metas fiscais nos anos anteriores. Né? Então, justamente, a gente vê um quadro, já nos últimos 3 anos, pelo menos, em termos fiscais, bastante difícil para o município, né? Em termos arrecadação praticamente estagnado, um aumento de gastos orgânico que vem aumentando, isso vem impactando, inclusive, em termos de cumprimento de lei de responsabilidade fiscal, inviabilizando certos investimentos, contratação de pessoal. Então, é importante, né, na lei orçamentária, uma avaliação do quadro fiscal do município. Né? Então, realmente, é um documento importante que a gente também não verificou na minuta da lei, nos anexos que foram enviados. Então, são documentos importantes para a avaliação dos vereadores, justamente para que eles possam ter condições de fazer emendas que venham a corrigir a legislação. Em termos da análise preliminar do texto da lei, a gente viu que o texto ele teve sutis melhorias, né, realmente. Não se trata mais de um copia e cola. Né? Ele trouxe emendas de melhoria que foram apresentadas ano passado aqui na Câmara de Vereadores. Né? Então, já é um grande avanço. Mas o vereador Gabriel, ano passado, nós fizemos a lei de diretrizes orçamentárias no ano passado, ela não dava nenhum percentual de limitação, por exemplo,
para suplementação de créditos ou para modificações na lei orçamentária. Então, foi o primeiro ano em que se colocou um percentual de limitação, que foi o percentual de 25%. Como se tratava do primeiro ano do governo, né, a gente tinha um quadro fiscal muito incerto, difícil de vislumbrar, fazer qualquer tipo de planejamento, então o percentual de 25% foi necessário. Mas, para esse ano, como nós já estamos num passo de aprimoramento do planejamento orçamentário, então, o objetivo é que, gradativamente, a gente vai diminuindo esse percentual. Então, se o ano passado foi 25%, o objetivo do relator, então, no sentido é diminuir para 20%, até que a gente consiga ter um percentual aí, máximo de 10%, no futuro, de médio prazo, né? Mas hoje a gente acredita que com um percentual de 20%, com o aprimoramento que foi feito pela Secretaria da Fazenda, o 20% dá condições tranquilas para que o Executivo possa fazer suas alterações na lei de forma a deixar o Executivo engessado, mas da mesma forma colocando um limitador para que alterações mais significativas tenham que ter autorização legislativa. Bom, ficou bem pequeno, mas basicamente essa é a planilha mais importante que tem mas está disponível, todo esse material está disponível no site da Câmara de Vereadores, na tramitação. Essa daqui é a planilha do demonstrativo do resultado primário. Essa daqui é a planilha de demonstrativo do resultado primário do município. Ela contém o resultado de despesas e receitas do município desde 2016, o que foi fixado para 2018 e o que se tem estimado para os próximos 3 exercícios fiscais, né, no caso. Então, ali fica aberta, de maneira bastante completa, um quadro geral da situação econômica e financeira do município de Florianópolis, desde os 3 últimos exercícios fiscais e já como expectativa para os 3 exercícios fiscais seguintes e os números que estão sendo fixados, no caso, para esse ano. É com base nesse quadro que será feita, então, a construção da Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Pode passar. Algumas observações. Ficou bem ruim a resolução ali. Mas algumas observações que nós fizemos em cima dos números que foram nos enviados pela Secretaria da Fazenda. Esse daqui, por exemplo, são os números da Previdência dos servidores do município, né? É uma coisa que, no médio e longo prazo, deve ser atacada, né? Então, é uma sugestão que se tenha na diretriz orçamentária já algum tipo de plano de ação para que na LOA se ataque essa questão deficitária que está se apontando para os próximos anos, a questão da Previdência dos servidores do município de Florianópolis, né? Pode passar, Nathalie. Uma outra questão importante que foi verificada, né, segundo os técnicos da Fazenda nos passaram, em anos passados não era atualizada de forma monetária a dívida do município. Então, com essa correção monetária que foi feita da dívida, do endividamento do município, a gente teve um salto bastante significativo, né, nos valores da dívida do município, mas ainda, em termos fiscais, o município ele tem uma situação de endividamento confortável para fazer novas contratações de linhas de crédito para investimento, né? Mas foi algo importante de ser feito, né? Porque mascarava, de certa forma, o quadro financeiro do município, essa não atualização do endividamento. E outra questão é como eu mostrei para vocês, esse é o quadro demonstrativo dos riscos fiscais para esse ano, que também é um quadro, aparentemente, está sob controle, já esteve pior, principalmente no ano passado, mas que a Secretaria vem enfrentando aí para diminuir principalmente os problemas de restos a pagar que existiam, né? Então, a gente está encontrando um quadro melhor do que nós tínhamos no quadro anterior, né? Então, a conclusão que o relator chegou
depois de fazer essa breve análise preliminar, como eu disse para vocês, a gente não chegou a se debruçar em todo o projeto de lei, porque o objetivo dessa fase da análise é verificar se o projeto de lei está de acordo com a legislação federal, com a legislação do município, se os parâmetros utilizados para chegar a esses resultados estão legalmente ok. Então, nós chegamos à conclusão de que aquelas informações que eu apontei para vocês são indispensáveis para a análise da matéria aqui pelos vereadores. Então, foi apresentada na quarta-feira na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, né? Pela maioria dos presentes na comissão, foi aprovado o envio de uma diligência ao Executivo Municipal para que providenciasse, então, aquelas informações que eu apontei, né, num prazo de 10 dias, para que, então, continuasse a tramitação normal da LDO aqui na Câmara de Vereadores. Então, a gente até tinha um calendário já estipulado, mas, em virtude dessa carência de dados, então, a gente vai aguardar esses 10 dias para que essas informações cheguem e, aí sim, a gente consiga continuar a tramitação. Seria isso, então. Agradeço ao assessor técnico da comissão para que pudesse ter feito esse breve apresentação do parecer preliminar, como foi informado, justamente para a gente ter o encaminhamento ao Executivo para que possa trazer essas informações, para que a gente possa subsidiar os próprios vereadores, a própria comunidade, a própria população em geral, para que a gente tenha a apresentação depois com essa análise, a apresentação de emendas, possa fazer o parecer final, para que a gente possa ter uma peça orçamentária cada vez mais fiel, cada vez mais adequada para a aplicação. Então, concedo a palavra ao secretário municipal da Fazenda, Constâncio Maciel, para que possa fazer suas considerações. Alô. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Renato. Boa tarde, procurador-geral da Câmara. Boa tarde a todos os... Alô. Boa tarde ao assessor e obrigado pela presença. A Secretaria da Fazenda participa dessa reunião, até para ouvir já preliminarmente todas as restrições que foram apresentadas no parecer preliminar. Nós estamos com a nossa equipe aqui e os pedidos vão ser providenciados imediatamente dentro do prazo e na forma devida. Só lembrar que a gente tem que melhorar sempre, né? Nós tivemos, a gente pegou um caos, tanto financeiro quanto organizacional. Nunca se pensou na Prefeitura de Florianópolis fazer alguma coisa diferente, né? Sempre, pega o orçamento do ano passado, põe mais 10% e toca o orçamento assim. Então, esse ano, até combinado com o presidente, o vereador Gabriel, e o nosso pessoal, nós chegamos cada vez se aproximando mais da realidade. Não adianta a gente dizer que vai arrecadar 20% a mais, porque a gente não tem a mínima chance, não vai fazer milagre na economia para arrecadar, né? O orçamento eu não posso não ter margem de segurança, eu não posso ter uma perspectiva otimista, que não vai melhorar. Se a gente sempre for pessimista, a gente não vai fazer nada, não vai fazer uma obra, não vai contratar um professor, não vai fazer nada. A gente tem que ser otimista, tem que fazer o pessoal trabalhar, eu tenho que fazer a minha fiscalização trabalhar, eu tenho que tentar criar alguma coisa para que o município desenvolva. Então, mas mesmo assim a gente fez o dever de casa e tentou fazer uma aproximação da realidade. Todas as anotações preliminares, isso a gente já estava, a gente tem que ir sempre melhorando, né? Vai ser atendida. Esse é o fórum que o munícipe participa, né? É o fórum que o munícipe participa junto com a Câmara para que dê as diretrizes mais corretas à Prefeitura, né? Estamos à disposição, estamos aqui como convidados, né? Óbvio,
não é a responsabilidade dessa reunião, dessa audiência da Câmara, mas como convidado sempre estaremos presentes, sempre que for necessário, sempre que for, a gente estará presente para prestar as informações que for necessária. Agradeço ao presidente, agradeço a minha equipe, agradeço o assessor pelo parecer. Acho que a gente tem que evoluir, e eu acho que é isso que a gente está tentando. Obrigado. Agradeço, secretário Constâncio Maciel, pela explanação. Nessa linha que a gente sempre tem trabalhado desde o início do mandato, quando a gente assumiu a presidência da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, juntamente com apoio, aqui o apoio amplo e restrito de todos os vereadores que compõem essa comissão aqui. Faço justiça ao vereador Renato Jeske, vereador Jefferson Bacher, vereador Rafael Daus, vereador Herádio, e também os outros vereadores que sempre, que possível, participam das reuniões. O Marquito sempre participa, o vereador Bruno também sempre dá suas sugestões, e todo mundo que quer contribuir para fazer essa peça orçamentária cada vez mais real. Então, acho que esse é o papel da comissão. Obviamente, a gente tem o dever e a obrigação de fiscalizar o executivo, mas também não é simplesmente a gente estar sempre em conjunto, estar sempre em parceria, para que a gente possa construir uma peça cada vez melhor e dentro de uma realidade, que não adianta fazer uma peça que seja meramente figurativa, meramente exemplificativa e teatral, que não vai ser aplicado na prática. Então, a gente tentar. Obviamente, a questão de receita, embora a matemática seja uma ciência exata, a receita ela é muito flutuante, a receita e despesa, então, não necessariamente a gente vai conseguir atender a exatidão dos números, mas sempre tentando se aproximar cada vez mais da realidade. Então, essa é a função que a gente vem desempenhando ao longo desse primeiro ano desse mandato, na verdade, no âmbito da Comissão de Orçamento. Então, a gente está sempre nessa situação e sempre está à disposição, tanto da comunidade, tanto dos vereadores, para que a gente possa aprimorar cada vez mais, não só a LDO, a LOA, o Plano Plurianual, como também outras matérias também que sejam de ordem tributária e ordem financeira, né? Então, agora eu concedo a palavra aberta, deixo a palavra aberta para os membros que quiserem fazer participação. Aqui tem assessores dos vereadores, tem vereador Marquito, tem vereador Bruno, tem vereador Maicon, vereador Marcelinho, vereador Lino, acho que a princípio são esses vereadores que têm assessoria aqui, mas vereador Leila, então todo mundo e outras entidades que estão aqui também, pessoal do Conselho de Saúde, Marcão. Então, quem tiver à disposição, quem tiver interesse em fazer uso da palavra, 3 minutos aí seria ali na tribuna ali. Pode ser Caio? Então, Caio representando o vereador Marcos José de Abreu, Marquito. 3 minutos. E só gostaria, antes do Caio fazer o uso da palavra, o pessoal que quiser se inscrever, tem o Hilário. Ô, Hilário, por favor, Hilário, só pega o nomezinho do pessoal que quiser se inscrever. Aí o Hilário está ali à disposição, só para a gente manter uma ordem. E só orientando o pessoal que a gente está discutindo a LDO, então, para a gente se ater aos assuntos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não entrar em outros assuntos que não sejam atinentes a essa presente audiência pública. Então, a palavra caiu. Boa tarde a todos. Eu sou o Caio, assessor do vereador Marquito, e agradecer a oportunidade dessa audiência, mesmo lamentando que foi convocada ontem, chegou para a gente ontem, então foi também muito rápido a gente se preparar, então é interessante esse tempo um pouco maior, mas esse esforço de aprimoramento das leis orçamentárias, o Rafael está desenvolvendo bastante, o vereador Gabrielzinho está desenvolvendo bastante, e isso é muito importante para o nosso trabalho dentro do Legislativo. Também as nossas contribuições continuam vindo no sentido do aprimoramento das peças orçamentárias, e aqui com a presença do Procurador Municipal, eu acho que vai ser importante algumas colocações. Nós encaminhamos para a Secretaria da Fazenda alguns ofícios que ainda não foram respondidos, mas dentro desse prazo. O primeiro ofício solicita informações sobre a relação das leis orçamentárias com o Plano Diretor Municipal. O artigo 41 do Estatuto da Cidade, ele exige que as peças orçamentárias tenham uma relação com o Plano Diretor Municipal. Então, a gente gostaria que esse diagnóstico da relação entre as peças orçamentárias e o Plano Diretor, dentro do dispositivo jurídico do Estatuto da Cidade, seja apresentado. Um segundo ponto é em relação à Lei 65, ao artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, que diz sobre os planos de metas.
existe uma necessidade do plano de meta estar incorporado ao plano plurianual. E dentro desse mesmo enfoque, a gente gostaria da relação entre as peças orçamentárias e o plano de metas. Quais são os planos de meta para a educação em relação... Qual é a relação da LDO de 2019 com as metas da educação, as metas da saúde, as metas da assistência social e assim por diante. Uma outra solicitação que nós fizemos, que eu acho que é muito importante para o aprimoramento também da construção das peças orçamentárias, é em relação aos conselhos de direitos e os conselhos setoriais. Qual é a participação dos conselhos de direitos e dos conselhos setoriais em relação à elaboração das peças orçamentárias? Para finalizar, a gente gostaria de saber se existe alguma previsão orçamentária para a realização de contrato de gestão com as organizações sociais para o ano de 2019. A gente gostaria que todas essas indagações estivessem constadas na ata da audiência pública. Obrigado. Então, dando seguimento, agradeço, Caio, só para fazer uma explicação referente à convocação da audiência pública. O relatório ele é aprovado no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, é publicado em Diário Oficial, então todos os vereadores realmente, porque foi, como teve reunião da Comissão de Orçamento na quarta-feira, onde foi aprovado o parecer preliminar, aí já tinha data já previamente agendada, então foi encaminhado ontem para os gabinetes dos vereadores, mas todos já estavam cientes da presente audiência pública já há algum tempo, já que já tinha sido encaminhado. Então, abro a palavra para o seu Nereu Spezin, da bancada popular da OMS. CMS? Opa, podia ser a Organização Mundial de Saúde também, né? Da Conselho Municipal de Saúde, então. 3 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, ao presidente da comissão. Infelizmente, os gráficos ali ficam inviáveis de acompanhar, mas eu vou tentar me aprofundar numa discussão que é de interesse dos municípios de Florianópolis em relação à LDO e à LOA, aonde ficam e onde consta isenções fiscais, e uma pergunta diretamente à Procuradoria do município, agora substituída, né? Quais as medidas estão sendo tomadas para a realização da cobrança das dívidas públicas das grandes empresas em Florianópolis? Né? A gente sabe que isso seria um excedente de uma dívida já existente, que daria aí, né, uma oxigenação no orçamento do município, e essa casa tem como obrigação fiscalizar essas dívidas, e nós, como munícipes, queremos saber de que forma isso está sendo cobrado para retorno ao caixa do município. Obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador, não, próximo inscrito, futuro vereador, quem sabe, Marcos Pinar, Marcão, presidente da UFECO. É que a Jéssica não vai falar. Tirou a palavra. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma reflexão aqui. Nós estamos vivendo um momento quando a gente pensa que os orçamentos na saúde, na educação, estão congelados por 20 anos, e a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, alguma coisa errada vai acontecer se a gente não ter coragem de enfrentar esse desafio. Por que eu estou dizendo isso? Porque ou a gente mexe no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, e eu já fiz esse desafio à Câmara de Vereadores, porque eu sei que esse é um assunto federal, mas a Câmara de Vereadores tem que começar a ser proponente em buscar políticas para resolver problemas do município. E nós vamos ter um problema sério do município, porque a gente não tem onde mexer e a gente vai ser apresentado esse orçamento. E do mesmo jeito que a lei de responsabilidade fiscal é constitucional,
a responsabilidade de direito do município na saúde, na educação, na assistência social, também é constitucional. Então, eu acho que está na hora da gente pensar de como mexer na lei de responsabilidade fiscal e criar uma lei de responsabilidade social, aonde a gente não precisa fazer o puxadinho da organização social. Porque, na verdade, o que a organização social está sendo? Para você poder contratar alguém, você está buscando essa maneira, mas está contratando do mesmo jeito. Então, isso é um puxadinho, né? Outro assunto que eu queria perguntar para o secretário Constâncio, quanto vai ser aplicado no valor na saúde, né? Pode ser para o vereador Gabriel também, na saúde, em orçamento. Não estou falando em valores. Por quê? Porque o prefeito Jean Loureiro esteve, antes dele ser candidato, todos os candidatos a prefeito assinaram um documento de uma conferência, que eu já repito aqui, acho que as pessoas que estão me vendo aqui, acho que já estão cansadas de ouvir meu discurso, mas eu vou ser obrigado a repetir, que numa conferência com mais de 1.000 pessoas, trabalhou de uma maneira de aumentar o orçamento gradativamente, porque a gente sabe a dificuldade que tem uma prefeitura, e ninguém fala assim, bota 25% o ano que vem. Não foi isso que foi falado. O que foi falado é que se a gente pudesse aumentar na área da saúde 2%, e chegar aos 25%, nós conseguiríamos ter uma saúde de melhor qualidade. E aí, às vezes a gente fala em 25%, eu faço um desafio. Vamos ver quanto cada município de Santa Catarina gasta na área de saúde. Eu peço para que olhe o orçamento de Joinville, de Blumenau. Eu peço que se faça um levantamento, quanto que gastam as capitais. Eu tenho certeza que a maioria das capitais hoje do Brasil gastam muito mais de 20% a 25% em saúde. Enquanto isso, a gente pede aqui, né, o valor de 20% e 23%, já tem gente dizendo que não é interesse ao SUS, é interesse ao não sei o quê. E o que eu quero dizer aqui, acho que para nós termos uma saúde de qualidade em Florianópolis, nós vamos precisar chegar aos 25%. E eu não estou dizendo chegar aos 25% esse ano, mas a gente ainda está parado nos 18, 19, e não tivemos coragem nem de aumentar 2% desse orçamento para dar uma sinalização do que nós aprovamos na nossa conferência e o que o prefeito assinou. Obrigado. Agradeço, Marcão, pelo pronunciamento. Com relação ao percentual da saúde, isso aí vai vir na LOA, que vai ser encaminhado pelo Executivo. Aí vai depender de cada vereador fazer as emendas necessárias, que julgar necessárias, e aí vai ser discutido no âmbito da LOA. Aqui é mais para a gente discutir as diretrizes, né? Então, próximo inscrito, Albertina, do Gabinete do Vereador Lino Pérez. Boa tarde. Só para esclarecer que, além de estar assessora do vereador Lino Pérez, eu também atuo em mais 3 conselhos municipais, habitação, saneamento e o de saúde, e há mais de 20 anos aí no movimento comunitário, principalmente discutindo as questões do investimento na política pública para os nossos cidadãos. Quero começar assim já, fazendo uma proposta bem clara, que naquelas autorizações ao Poder Executivo, ali no artigo 33, que ao invés de 20%, né, a gente já começa a baixar para 15%, depois 10%, porque é muita coisa. 20% de todo o orçamento para que o prefeito remaneje da forma que ele acha, sem consulta nem a Casa Legislativa, quem dizer à população, eu acho que é muito, já uma proposta bem concreta. Também quero buscar sensibilizar o nosso gestor às questões do investimento de política pública. Eu atuo há muito tempo no Conselho de Habitação, e o investimento na habitação de interesse social é um abandono completo, né? Que a gente precisa pensar com mais responsabilidade, porque está na lei, está na Constituição, a habitação é um direito. Não sou nem eu que estou dizendo. É o movimento
de reforma urbana, que discutiu toda essa questão da habitação, que diz que é um direito, está na Constituição, mas, se esperar do governo federal, nós sabemos que ele acabou com todos os programas. Só para vocês entenderem, para o fundo de habitação, tem 1.300.000. O que é 1.300.000 para investir na habitação de interesse social em Florianópolis? É nada. Enquanto que em outros itens, tipo comunicação da gestão, você tem 9 milhões, 10 milhões. Né? É importante? Pode ser que seja, talvez seja, mas nós precisamos investir nas políticas públicas. Eu nem vou falar da assistência social, não sei se tem alguém aqui, que também precisa discutirmos que a assistência social ela trabalha com a criança, com o idoso, com toda a população vulnerável do município. Né? Nós precisamos pensar isso para exatamente quando fala assim, precisamos equipar a polícia para acabar a violência. Não. Precisamos discutir a educação, o investimento social. Daí, sim, nós vamos estar trabalhando o combate à violência, seja em todas as questões, é o investimento social. Né? Então, eu queria trazer essas questões para a gente poder ter um pouco mais de clareza para onde que nós queremos chegar com o orçamento. Orçamento é pouco? Sim. Aí eu pergunto, o que o município está fazendo, o gestor está fazendo para incrementar o orçamento? É uma pergunta que a gente precisa fazer. O que o município está fazendo para cobrar dos devedores que não estão aí anos devendo? Isso seria um incremento também no orçamento. Né? Os Mais 30 segundos para finalizar. Estão com a placa do 23% ali para a saúde, só para vocês entenderem. Não foi o conselho, não, gente. É o setor de planejamento da saúde que disse, para a gente dar conta do nosso programa, precisamos desses 23%. Né? Então, assim, também estou defendendo o que o próprio gestor da saúde orçou. Muito obrigado, Albertina. Gostaria de convidar agora o Dr. Vinícius Loss, representando a OAB. Eu posso fazer uso da palavra até 3 minutos também. Senhores, boa tarde. Eu, como representante da OAB, eu venho falar mais sobre o texto legal. Então, quando uma instituição, quando alguém é convidado para uma reunião, presume-se que se quer alguma opinião sobre a competência daquela entidade. Então, como nós nos preocupamos com os textos legais para depois fazermos as aplicações, a nossa sugestão em relação ao artigo 31 do projeto de lei atual, que fala sobre a possibilidade de o município cancelar aqueles créditos pequenos que seria mais caro cobrar. Né? Só que nós já temos uma disposição em relação a esse sentido no Código Tributário Municipal, no artigo 190, que é um artigo mais completo. Né? Então, eventualmente, poderia se revisar esse artigo para que tenha aquela menção de que não é simplesmente cancelar, né, o crédito. Isso também preocupa a OAB do ponto de vista de sociedade, porque quando você cancela um crédito pequeno, por exemplo, de IPTU, que é R$1.000 no ano, o custo para cobrar isso no judiciário é R$5.000. Então, realmente não faz sentido você cobrar isso. Mas se você simplesmente cancela, aquela pessoa que todo ano tem um crédito de IPTU a pagar de R$1.000, ela nunca vai pagar. Né? E não é interesse de ninguém, né? Não é interesse de todos os demais contribuintes que são bons pagadores. Né? Nós precisamos de arrecadação para fazer frente às demandas sociais. Então, essa é a sugestão, nesse primeiro momento, da OAB, né, de ajuste de redação do artigo 31 em relação ao artigo 190, principalmente para que conste o empenho da Prefeitura em utilizar a resolução administrativa. Até o Bruno Bartelo Basso estava lá na Procuradoria do município, né, e foi um dos idealizadores daquele projeto, o Sejusc, né, que é o Centro de Conciliação para se alcançar aí a efetivação da cobrança de forma barata, tanto para o contribuinte, que não precisa de um advogado, né, e aqui estou falando contra o próprio interesse, mas também para a Prefeitura, que não precisa fazer todo o processo judicial. Né. Então, esse cancelamento, penso que deveria, né, constar tanto a questão de que, para se observar o artigo 190 do Código Tributário Municipal,
e também para que conste nesse artigo mesmo, que fique constando nos cadastros da Prefeitura, quando esse valor foi muito baixo, e mesmo que não tenha a resolução do conflito na esfera administrativa, que a Prefeitura mantenha esse cadastro desse devedor, porque pelos próximos 5 anos, pelo menos, esse crédito ainda pode ser cobrado, né? E pode ser que esse devedor fique devendo pelos 5 anos e a dívida dele vai ser maior daí, né? E, eventualmente, já justifica a propositura de uma ação judicial. Então, agradeço o convite, coloco a OAB sempre à disposição, né, de eventuais outras sugestões. Uma boa tarde. Muito bom, gostaria de aqui agradecer em nome da Câmara de Vereadores, em nome da comissão, na verdade, também, de Finanças, Orçamento e Tributação, para a participação da OAB, que a gente sempre fez o convite e pela primeira vez está comparecendo nessa audiência pública. Acho que a contribuição da OAB ela sempre é muito importante, que é um órgão totalmente isento, totalmente que tem uma credibilidade muito grande. Então acho que é muito importante esse feedback, essa composição, para a gente poder em conjunto melhorar cada vez mais as peças orçamentárias e outras que sejam de interesse dos munícipes, né? Gostaria de passar a palavra agora, Gabriel Andrade, né? Gabriel Andrade, assessor do vereador Bruno Souza, por 3 minutos. Boa tarde a todos. Vim aqui falar em nome do gabinete do vereador Bruno Souza, agradecer a presença de todos nessa audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, agradecer ao presidente Gabriel Meurer pelo convite, e, na verdade, nem ia falar nessa tarde de hoje, mas impossível não manifestar tristeza diante de algumas falas contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, contra o controle do orçamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, uma lei que antes dela o prefeito podia contratar metade da cidade para trabalhar na campanha dele, porque não existia qualquer limite dos gastos que podiam ser empenhados com o pessoal, por exemplo. Uma lei que antes dela permitia o prefeito, depois de perder as eleições, empenhar gastos que só seriam liquidados por seu adversário na campanha. Uma lei que permitia ao prefeito aumentar gastos sem dizer de onde viria. Enfim, uma lei que foi, inclusive, combatida por esses partidos que hoje vêm aqui justamente criticá-la, mas que é profundamente essencial para o orçamento de todos os municípios. Mas é claro que é fácil de entender por que não agrada, né? Justamente porque a formulação de uma lei de orçamento, ela vira justamente a briga de quem fala mais alto. Aquela velha história de que se a empresa vai pagar o custo da viagem, você vai sempre querer gastar mais. Como não é você que paga a conta, você vai querer que sempre gaste-se mais. A saúde pede 23, a educação pede 30, ou a serviço social vai pedir mais 10, 15. O problema é que a soma é 100%. Então, se a gente aumenta um de um lado, a gente vai tirar um do outro. Então, é importante que se fale de onde tira. O orçamento não vai ser de 101, 102, 110. Então, a esses pontos a Câmara tem que estar atenta. Não pode se curvar, não pode se deixar levar por quem fala mais alto. Tem sim que atentar à lei de responsabilidade fiscal, ao limite prudencial, ao limite do orçamento, ao déficit que já vem se acumulando ano após ano. A Prefeitura assumiu essa gestão com uma dívida consolidada de mais de R$1 bilhão para um orçamento de R$1,5 bilhão, completamente irreal. Então, eu deixo aqui essas palavras para não deixar passar em silêncio essas observações que foram feitas, trazendo alguns pontos aí do gabinete do vereador Bruno Souza. Muito obrigado a todos, boa tarde. Muito obrigado, Gabriel, pela participação. Gostaria de fazer o registro da presença do vereador Pedrão, do vereador Leila também do gabinete do vereador Dinho, Guilherme, aqui Santana. Mais algum inscrito? Mais alguém da sociedade? Qual é o seu nome, desculpa? Matheus. Então, por 3 minutos, Matheus. Mas ele é da Câmara, né? Pode ser. Tá. Pode ser. Não, é que não estava aqui. Não, tranquilo. Boa tarde. Meu nome é Matheus, eu sou assessor do vereador Lino Pérez, mas eu venho trazer uma demanda, na verdade, da sociedade, especialmente de concursados que ainda não foram chamados pela Prefeitura.
Deixando em 30 segundos, explicando rapidinho, existem concursos que foram feitos na gestão passada para cargos diversos, arquitetos, fiscais, geólogos, etc., etc., que foi feito o concurso e não foi chamado essas pessoas ainda, inclusive em promessas que iam ser chamados nessa gestão e ainda essas pessoas não foram. Quando a gente estava na audiência pública da prefeitura, que foi aqui na Câmara, que infelizmente o secretário não estava, mas acredito que foi informado, essas pessoas, os concursados, estavam lá pedindo que seja incluído dentro das diretrizes algumas questões de prioridade a essas pessoas, esses concursados, em cima de novos concursos que possam ser feitos nessa secretaria, em cima de contratações de comissionados que possam ser feitos aí, e especialmente um problema muito sério que a gente tem hoje em dia no município, e que, já alertando, pode causar um problema muito sério também à administração com o Ministério Público, é a redução drástica no número de fiscais, tanto fiscais ambientais como fiscais de obras e tudo mais. Então, eu peço para que seja colocado nessas diretrizes, eu e essas pessoas, que o número de os fiscais que se aposentarem esse ano de 2019 sejam substituídos de forma quase imediata ou o mais rápido possível, para que não ocorra mais esse déficit. Para quem não sabe, há 5 anos atrás, a gente tinha um corpo de fiscais de mais ou menos 40 fiscais, e hoje em dia a gente conta com 10 ou 7, dependendo da contagem. E existe essa problemática, e a gente queria que incluísse essas duas coisas. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Então, agora, passar a palavra para os vereadores. Vereador Pedrão. Não, se algum vereador tiver, não tem problema. 3 minutos, precisar mais, a gente consegue. Só. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu gostaria de uma fala bem breve aqui, deixar a minha insatisfação, desde 2013 até o dia de hoje, enquanto vereador dessa cidade. Eu vejo que as peças orçamentárias elas só servem para cumprir a burocracia exigida pela lei. Elas não são respeitadas, elas são alteradas à torta e à direita pela única e exclusiva vontade do prefeito, com a conivência do Poder Legislativo, aquele que vem aqui dar cheque em branco de 25%, 15%, 30% do orçamento para ser remanejado unilateralmente. Então, eu quero deixar claro que o primeiro ponto que eu faço o apontamento é que a Câmara Municipal de Florianópolis também leve a sério e que, como já foi dado durante 2 anos, a possibilidade do prefeito ajeitar a gestão, e até o presente momento ele não teve a capacidade de ajeitar a gestão, que nessa próxima LDO não tenha mais o cheque em branco que a Câmara dá ao prefeito municipal. Que todas as alterações legislativas de troca orçamentária passem pela Câmara para que a gente possa saber, de fato, como está sendo gasto o dinheiro público. Tendo em vista que a Prefeitura de Florianópolis está há 12 meses sem prestar contas para esta Casa Legislativa e também ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o que já corresponde a um crime de improbidade administrativa. Portanto, se faz necessário que a transparência, e em especial o cumprimento das leis, sendo ela a lei orçamentária a principal, para que nós tenhamos que fiscalizar aqui, que a Prefeitura comece a exercer o seu papel e que a Câmara não aprove, vereador Gabriel, como presidente dessa comissão. Peço aqui, diante de todas essas pessoas, que Vossa Excelência não meça esforços para que não seja mais aprovado o famoso cheque em branco ao prefeito. Se tiver que ter alteração legislativa, que aconteça como qualquer outra lei do município, que passe por este Poder Legislativo. Nós recebemos salários pagos por essas pessoas para trabalhar. E o nosso trabalho é acompanhar a fiscalização dos gastos públicos da Prefeitura com o dinheiro proveniente dos nossos impostos. Não é mais certo, já foram 2 oportunidades, o prefeito se aproveitou errado, porque nós não vemos o resultado das políticas públicas na rua. Basta olhar, a cidade continua igual, um caos. A cidade virtual, da comunicação, 10 milhões gastos com propaganda constante. Isso é uma afronta para uma cidade que as sinaleiras demoraram 2 anos para iniciar a sincronia. Os buracos constantes continuam para tudo quanto é canto.
faixa de pedestre pintada com a cara de quem mandou pintar. Me desculpe, escorrido. Porra, que cidade nós queremos? Uma cidade de propaganda? Floripa mais segura? Cadê a segurança? Gastaram 4 milhões com a propaganda, 100 mil reais com capacitação e qualificação da Guarda Municipal e 4 milhões em propaganda. Isso é uma afronta. Não se pode mais permitir, no orçamento, esse tipo de atividade. Outra coisa, mascaram, e eu digo para Vossa Excelência, que estão mascarando as contas públicas, porque tem vários gastos de comunicação que não estão na função publicidade. Elas estão dentro de um programa de capacitação e qualificação da gestão. Agora, propaganda é qualificar a gestão? Meu senhor, que cidade nós queremos? Que cidade nós temos? Eu faço essa minha fala aqui indignado, porque o orçamento público é a principal peça para que uma cidade veja para onde ela vai, qual rumo ela vai, para onde ela vai estar, para onde ela vai chegar. E, infelizmente, o orçamento, da forma como está sendo construído, é um tremendo engodo. Gostaria que essa audiência pública fosse levada a sério, os encaminhamentos daqui fossem levados a sério, e gostaria de pedir o apoio de todos vocês que aqui estão presentes, para que pudéssemos deliberar nessa audiência pública a não aprovação do cheque em branco ao prefeito, porque se tem que mudar o orçamento, que é uma lei aprovada e debatida aqui, no Parlamento Municipal, porque o prefeito, unilateralmente, do seu gabinete, pode remanejar recursos aprovados por uma cidade, legitimamente pelo voto dos vereadores e pela participação dos interessados, porque que ele, sozinho, pode definir 25% do orçamento para ser gasto como ele bem entender. Isso é justo? Não é justo. Então eu peço... 30 segundos para finalizar. Eu peço que a comissão de orçamento, bem como os vereadores, em especial os da base de governo, que são ampla maioria, que não aprovem esse cheque em branco, porque esse é o começo de uma boa iniciativa e um resultado ótimo para a fiscalização dos gastos públicos. Hoje, nós não sabemos quanto está sendo gasto do nosso município, nem como está sendo gasto. Por quê? Porque o prefeito gasta como ele bem entender unilateralmente. Então, eu deixo aqui, peço para que quem concorde comigo, pelo fim do cheque em branco, possa levantar a mão, manifestando a vontade. Prestação de contas tem que ser encaminhada para a Câmara, não foi, e também para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Sim, também. Então, presidente, depois, se puder colocar em deliberação aqui para que todos possam se manifestar, eu agradeço. Muito obrigado. Prazo de... Muito obrigado, vereador Pedrão. Agradeço, Vossa Excelência. Só para respondendo uma situação, como Vossa Excelência chegou um pouco depois, o parecer preliminar foi informado justamente dessa trava de 25%, que na legislatura anterior, do qual Vossa Excelência fazia parte, aí sim era realmente um cheque em branco, onde não tinha nem percentual que poderia ser alterado. Mas vai ser colocado aqui, vai ser discutido no âmbito de emendas, como Vossa Excelência propôs do ano passado, pode propor novamente, e aí ser debatido junto com a sociedade, junto com todo mundo. Todos os vereadores representam as pessoas. Mais algum vereador inscrito? Vereador Lela? Senhor presidente, vereador Gabrielzinho, presidente dessa comissão de orçamento, Constância Marcial, representando a Prefeitura Municipal de Florianópolis, o Executivo, conselheiros da Saúde e da Educação, servidores da Câmara de Vereadores, representantes também dos gabinetes dos demais vereadores, vereadores Renato da Farmácia presente, vereador Pedrão também presente. Mais algum vereador? Não, né? Então, nós tivemos recentemente uma audiência pública lá no plenário, em que foi lamentável a forma que foi apresentado, e eu não posso deixar de registrar, que estava acompanhando agora, está passando ao vivo pela TV Câmara, os números foram apresentados, a gente não consegue nem enxergar. Eu pergunto se algum de vocês conseguiu enxergar os números. A capital catarinense apresenta, a prefeitura apresenta a lei orçamentária, o que é arrecadado na nossa cidade, 2,4 bilhões de reais em pequenos números que a gente não consegue nem identificar. É lamentável, eu gostaria de pedir que esse número fosse divulgado
para todos os gabinetes, 23 vereadores, para que nós pudéssemos ter acesso e poder trabalhar de uma forma mais clara e divulgar isso para a sociedade para ver se ela está de acordo com a forma que a prefeitura vai gastar o dinheiro delas. Primeiro passo é esse. Segundo, eu faço a seguinte indagação novamente, diante daquela audiência pública que tivemos há 2 ou 3 semanas atrás, e não vi ninguém comentar aqui, o assessor do vereador Marquito Caio já falou também, e naquele dia eu fiquei muito preocupado porque não aparece na Lei de Diretriz Orçamentária e a Prefeitura não tem coragem de mostrar aonde, quanto que ela vai gastar com as OS em Florianópolis, de um projeto de lei polêmico que foi aprovado recentemente. Isso é irresponsabilidade, no mínimo irresponsabilidade. Eu não quero dizer outro nome, mas é irresponsabilidade, porque esconder isso, já que o projeto foi aprovado, nós precisamos saber se vai tirar da saúde, que já sofre na UPA do Sul, na UPA do Norte e nos postos, nas unidades em toda a cidade. Com falta de esparadrapo, às vezes de papel lá para botar na maca, que o médico está levando, material, remédio. Nas escolas não é diferente, o professor tem que tirar dinheiro do bolso para comprar material pedagógico. O pincel atômico que não risca, que ele tem que comprar de novo. Isso não está definido. E essas OS, de repente, podem abocanhar 100 milhões de reais, que deixa registrado esse valor. Vamos ver no futuro. Pode abocanhar quanto? Não sabemos de onde. Isso é, no mínimo, ridículo, por parte da Prefeitura, não ter coragem de mostrar aqui para o Poder Legislativo quanto que quer gastar com as OS. Já foi feito tudo atropelado. Já foi passado por cima de tudo. Até o direito de vereadores de se expressar na tribuna. Já foi no feriado, no sábado, aprovado. Campanha milionária na rua para incentivar a população contrária, que virou, graças à inteligência, pesquisa nas redes sociais, pesquisando que as OS no Brasil inteiro são um poço de corrupção. E hoje a narrativa na cidade é contrária às OS. E a população merece saber quanto vão gastar, sim, com elas. Essa LDO vai ser a próxima campanha. Não vai passar nessa Câmara enquanto não aparecer os números, para nós sabermos quanto a Prefeitura pensa em gastar com essa aberração das OS na cidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, quero lançar na tarde de hoje, já que essa audiência pública ela é importante, no quesito de nós podemos construir legislação específica e ajudar. Fala-se muito em lei de responsabilidade fiscal, vereador Pedrão, vereador Renato, vereador Gabrielzinho. Eu queria propor hoje algo inovador para o país, a lei de responsabilidade fiscal para comissionados, de contratação de comissionados. Criar um freio. 26 milhões no ano passado gasto comissionado é ridículo, diante de que 12 milhões seria necessário para manter a UPA aberta durante um ano. Quer dizer, 26 milhões daria de manter 2 anos a UPA do continente aberta. Vamos criar, sim, legislação específica, inovadora, para concluir isso, vereador. 30 segundos para a conclusão. Ficar na vanguarda das leis do futuro, e essa é uma excelente iniciativa. E dá para constar na LDO, é uma diretriz orçamentária, que a Prefeitura apresente dizendo, nós só queremos gastar agora 13 milhões, metade do que gastaram ano passado. Secretário Constâncio, seria uma boa oportunidade da Prefeitura dar um passo mostrando que ela pretende ser mais responsável com o custo da cidade e evitar de estar contratando pessoas que às vezes não têm a mínima qualificação para ligar um computador, não sabe nem ligar, e é gerente de tecnologia. Não tem a mínima qualificação para o trânsito e comanda a diretoria de trânsito da cidade. Isso é uma vergonha, é um desrespeito com o dinheiro público e aí um desrespeito com o servidor público que é qualificado e recebe uma mixaria. Era isso. Boa tarde a todos os senhores. Muito obrigado, vereador Leila. Mais algum vereador presente? Não, né? Então, agora passa a palavra para o secretário Constâncio Maciel, para faça... não, só explicando, então, a questão do vereador Leila. O vereador Leila, agora que eu me atinei, com relação a... Oi? Está falando para mim? Eu sou funcionário da Câmara ou da Prefeitura? Não, porque às vezes o senhor responde pela Prefeitura. Tu indagasse a questão... Não, quer fazer showzinho, vai fazer showzinho em outro lugar, mas vamos lá. Fazendo a pergunta aqui que tu indagou, com relação à transparência. Agora, você não sabe se é uma audiência pública é da Prefeitura ou é da Câmara. Mas respondendo sua pergunta, a audiência pública é da Câmara. Então, quem tem que responder é a Câmara e não a Prefeitura. Então, em nome da Câmara, na Câmara de Vereadores, se Vossa Excelência estiver prestando atenção, por favor. Então, respondendo a pergunta que não foi... encaminhados os dados, não esqueci não, encaminhados os dados que não foi, justamente não estava em boa resolução, todos os vereadores tiveram acesso, a gente
tem aqui, foi publicado, está no site, está na lei, está na LDO, então todo mundo tem essas informações, então basta Vossa Excelência ter uma assessoria bem qualificada, ela pode estar verificando também. Está no site da Câmara. Está no site da Câmara? Então confirma com a sua assessoria que ela é muito bem qualificada. Ela é muito qualificada. Mas se quiser, eu mando para Vossa Excelência por e-mail, sem problema nenhum. Eu entrego em mãos para você lá no gabinete. Eu entrego pro senhor em mãos, sem problema nenhum. Não tem a transparência, com certeza, se for contar desse vereador, pode ter certeza absoluta. Vereador não, secretário Constâncio. O senhor é a favor da lei de responsabilidade fiscal para cargo comissionado? Oi? Ela é a lei de diretrizes orçamentárias? Estamos discutindo a LDO, estamos discutindo o cargo condicionado. Apresenta o projeto, revisando, aí a gente discute o plenário. Secretário da Fazenda com a palavra. Só para manter a ordem, só mantendo a ordem aqui, para a gente... Estava tão tranquilo a audiência pública, mas vamos lá, secretário. Quem for eleito por nós, então tem que dar força para a comunidade, não puxar o saco dos outros. Não, ninguém puxa. Vamos lá. Tem que defender a comunidade. Tá certo. E agora tem eleição novamente. Podemos continuar, por favor? Obrigado. Só agradecendo o vereador, o presidente, agradecendo as sugestões de todos que foram anotadas pelo nosso pessoal. Realmente a Comissão de Finanças é a responsável pela condução, então a pergunta vem da comissão para a prefeitura e elas serão respondidas e todas as questões colocadas aqui vão ser de forma direta e indiretamente respondida a todo mundo. Eu acho que a Câmara vai fazer essa comunicação com todos. Nós temos que entender que isso aqui são sugestões. Nós não estamos brigando um contra os outros. Nós estamos tentando tocar um município que é difícil, que não é fácil. Falar é fácil, né? Deixa falar, pô. Deixa falar, senão não dá. Mas a gente tá... assim, respeito, ele tem que ser mútuo, então vamos manter a ordem, por favor. Eu acho que isso é uma audiência, cada um pode botar a sua posição, mas eu acho que a gente tem que ser de forma organizada. Ninguém está lá para deixar de cumprir, de deixar de cumprir metas. Todas as sugestões vão ser anotadas, vão ser... quanto nós melhoramos do ano passado para esse ano com sugestões da própria comissão de orçamento, dos próprios participantes daqui. Tem que evoluir. Agora, é difícil, não é fácil sentar numa cadeira de secretário de Fazenda e todo mundo pedir dinheiro. Claro que o maior brigador por 23% é o próprio doutor Paraná, mas eu digo para ele, então tu inventa dinheiro, se tu inventar dinheiro, tu recebe, mas nós temos que entender que é um dinheiro só, não existe dois dinheiros. Né? Então, se passar 2% a mais ou 3% a mais da saúde, nós vamos ter que tirar de outro lugar. Aí vem se eu tirar da educação, vem o secretário da Educação não admitindo que se tire. Se eu tirar da assistência social e se eu tirar de investimento, aí realmente nós vamos dizer, fecha a prefeitura, porque não tem buraco para tapar, não tem... Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ver como é que vai fazer isso, como é que vai construir. Ninguém está inventando a roda. Não existe invenção da roda, né? Existe uma lei para cumprir, existe um regramento para cumprir. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei limitadora. É porque, se nós formos muito para o pessoal, nós não temos investimento. Aí não adianta ter 2 médicos e não ter remédio. Não adianta ter 2 médicos e não ter não sei o quê. Não adianta ter um professor e eu não ter dinheiro para comprar, para dar sustentação ao professor. Não adianta nós pensarmos só em dizer que nós vamos botar 2, 3 mil pessoas em concurso e vamos abrir concurso. Isso não resolve isso. Porque esse dinheiro vai faltar.
de uma forma vai faltar, né? O que a gente está tentando, é difícil dizer para vocês, mas ser secretário, para pensar de manhã, tarde e à noite, como é que vai pagar a folha de pagamento, você não imagina como é difícil. Como é difícil a gente tentar, como foi difícil o ano passado, para pagar a folha. Né? Isso, eu acho que aqui nós estamos... embora tenha essas forças políticas, eu acho que a gente tem que levar um negócio mais a sério, uma audiência... como é que pode se resolver? Se vocês me acharem uma solução de eu passar 23% da saúde sem eu prejudicar um setor, aí vocês me dizem, é simples, é só fazer. É só fazer, não existe milagre. Eu só quero que vocês entendam que não existe milagre. Existe uma estrutura, não adianta dizer, vão tirar tudo, não sei o quê, vão trocar, não vai ter mais comando na prefeitura, todo mundo vai trabalhar como quiser, não vai ter diretor, não vai ter gerente, aí ninguém vai mandar, aí ninguém vai obedecer, e ninguém vai ter diretriz. É esse que vocês têm que pensar. Eu acho que tem que pensar, não é, meu partido político é contra não sei o quê, meu partido não sei o quê, eu sou de... Não, tem que construir a cidade, não adianta ficar vocês batendo em mim e dizendo, não, mas tu tens que arrumar dinheiro. Claro, eu vou arrumar, eu vou aumentar o imposto de coitado de um comerciante que já não aguenta mais. Como é que vocês querem que eu resolva? Vão aumentar a alíquota de imposto, vão passar para 30% ao invés de 2%? Tudo bem, e o cara vai viver? Não, então nós vamos matar o cara? É isso que vocês têm que pensar. Nossas audiências ainda não estão maduras, eu acho, na minha opinião. Não estão maduras para que a gente tenha números e tenha solução. Problema nós temos em casa. Problema nós temos em qualquer lugar. E nós temos muito problema, tanto na prefeitura quanto na Câmara. Nós não podemos administrar com problema, nós temos que administrar com solução. Essa é o meu desabafo. Né? Toda a sugestão que seja para construir, para melhorar. Nunca fui um cara de dizer, não faço. Tanto é que nós estamos evoluindo. Espero que o orçamento, a LDO e tudo no ano que vem já esteja num outro formato, discutido, melhor. Eu acho que só nós temos que construir. Nós não podemos desconstruir. Essa é a minha posição. Obrigado. Eu sou um convidado assim. Só um momento. Eu sou um convidado como o senhor. Tá, mas só um pouquinho. Eu gostaria só primeiro, antes de qualquer coisa, passar a palavra para o procurador da Câmara, doutor Bruno, que possa responder um questionamento tanto da OAB, com relação à questão do texto legal, quanto também a questão do Nereu referente aos grandes devedores. Não. Aí o que acontece? Qual é que vai ser a logística? Tá? Até depois de encerrar a discussão, a gente ia passar a situação. Vai ser encaminhado a ata dessa sessão, como o secretário falou no início da fala, vai ser encaminhado a ata para que ele possa verificar e responder para essa Casa Legislativa, e aí depois a gente vai estar repassando essas informações sem problema nenhum. Vai ser feito esses encaminhamentos por escrito, tanto que, segundo informações, a equipe da Secretaria da Fazenda está fazendo as anotações, os registros necessários para passar as respostas o mais breve possível, tá? Doutor Bruno. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor secretário municipal da Fazenda, senhores vereadores, vereador Renato, vereador Pedrão, não sei se o vereador Lela ainda se encontra, senhores servidores, servidoras, demais convidados, é um prazer muito grande poder estar aqui. A minha primeira audiência pública como procurador-geral da Câmara Municipal de Florianópolis, e eu tenho um orgulho muito grande de poder estar aqui debatendo um tema que, para mim, é muito interessante e é imprescindível a participação da população, dos munícipes, para realmente podermos construir uma norma em conjunto e aperfeiçoar no que tem que aperfeiçoar, como foi a sugestão, por exemplo, da OAB, a quem eu dirijo em nome do Dr. Vinícius Loss, que é o representante da Comissão de Direito Tributário, em relação ao artigo 31. O que tem que ficar muito claro
é que, pelo que está escrito aqui, talvez não esteja transparente no seguinte sentido: não há renúncia fiscal em relação a valores menores. O que se está dizendo aqui é que não será cobrado judicialmente, porque o custo de se cobrar judicialmente é muito maior do que o próprio crédito tributário. O que tem que ser feito com esses créditos é a continuação da cobrança administrativa, como, por exemplo, a utilização do protesto extrajudicial. Se, eventualmente, a redação não está tão clara, e isso pode ser aperfeiçoado, não tem problema nenhum, será colocado como sugestão, e eu acho que seria muito interessante, realmente, se adequar à Lei Complementar Municipal 610 de 2017, e, nesse sentido, eu acho que realmente foi uma grande participação da OAB, a gente agradece nesse sentido. Em relação ao questionamento do representante do Conselho Municipal de Saúde, Nereu, em relação às isenções fiscais, o senhor perguntou, é isso? Onde é que elas se encontram? Artigo... Ah, tá. Bom, em termos legais, jurídicos, que é o que me cabe nesse momento, está no artigo 32 da LDO, que diz que qualquer isenção fiscal tem que ser precedida de uma compensação prévia. Então, essa LDO ela só reflete a LRF. Agora, se encontra em algum site ou se está disponível, eu não tenho essa informação, mas, pelo menos em termos jurídicos, está aqui consignada, e ainda que não estivesse, pela LRF já estaria sendo obrigatoriamente cumprida. Em relação aos grandes devedores, é isso? As medidas que eu tenho conhecimento, em 2016 e 2017, foi criado o Núcleo dos Grandes Devedores. Em 2018, foi criado um grupo específico pelo atual Procurador-Geral, Dr. Diogo Pitsica. Tem se utilizado cada vez mais, pelo que eu tenho conhecimento, o protesto extrajudicial e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Se eu não me engano, isso acho que está até na tabela, ficou um pouquinho pequena, mas está, a arrecadação ela aumentou, principalmente em relação na dívida ativa, pelo ingresso de 51 milhões de 2016 para 2017 dos grandes devedores. Isso é só questionar na própria vara de execuções fiscais. Então, eu acredito que sempre pode ser melhorado, sim, mas há medidas que estão sendo tomadas dentro de uma expectativa que nós temos de arrecadação. Claro que qualquer sugestão nesse sentido será deliberada pelos vereadores e acatada ou não pelo Poder Executivo. Mas, dentro desse contexto, eu acredito que sim, está sendo bem encaminhado, pelo menos nesse momento. Eram os questionamentos, pelo menos, que me fizeram e que eu me coloco à disposição, se tiverem outros, para tentar auxiliar no que for possível. Obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno. Passo a palavra para o assessor da comissão, Rafael de Lima, para considerações finais também. Só para colocar alguns pontos importantes aqui no que diz respeito à tramitação da LDO. A LDO ela tem por objetivo estabelecer metas e as prioridades. Então, não é nessa etapa que a gente vai destrinchar, por exemplo, alocação de recursos especificamente. Essa etapa se dará na LOA. Essa etapa aqui a gente vai determinar basicamente quais são as prioridades, as metas, e essas tabelas com as metas e prioridades fazem parte dos anexos do projeto de lei. Tanto a minuta quanto todos os anexos estão disponíveis no site da Câmara, em tramitação. Né? Então, vai lá em tramitação, site da Câmara, todos os anexos sobre as metas fiscais. E esse ano nós tivemos uma série de relatórios a mais que nos anos anteriores não eram enviados, justamente por causa da atuação da comissão. Então, nós temos todos os dados sobre a previdência social dos servidores, do endividamento, foi um ponto que eu coloquei aqui no início, né? Essa consolidação da dívida do município, que foi atualizada, com um dado mais preciso. Como que estão as condições financeiras. Todos esses relatórios da situação fiscal do município, ela se encontra anexa à lei de diretrizes orçamentárias. Né? E aí é com base nesse quadro geral que, então, a gente vai construir a lei orçamentária. Com relação à prestação de contas, a gente até colocou no início, faz parte do parecer preliminar do vereador Gabriel,
a gente solicitou uma avaliação da situação fiscal da Secretaria da Fazenda e foi dado 10 dias para que essa avaliação fosse enviada. Mas, de qualquer forma, acontece 3 vezes ao ano a prestação de contas da Prefeitura perante os vereadores. Inclusive, está marcada a do primeiro quadrimestre desse ano para dia 30 de maio, a audiência pública. Talvez seja alterada, mas, por enquanto, está valendo essa data, foi publicado já em Diário Oficial. Então, 3 vezes ao ano, também, os vereadores da comissão participam, o secretário da Fazenda vem aqui, presta as contas à Câmara de Vereadores. Até foi questionado pelo vereador Pedrão, mas sim, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Câmara de Vereadores está atento. A Prefeitura, sim, tem prestado contas à Câmara de Vereadores com relação ao cumprimento das metas fiscais, de acordo com os prazos estabelecidos na lei. E a comissão, inclusive, fez uma série de questionamentos no final do ano passado para a Prefeitura e foi respondida porque determinadas informações não foram apresentadas. Então, assim, o papel da Comissão de Orçamento, e o vereador Gabriel ele está sendo muito firme nisso, o vereador Rafael Dausch também cobra muitas informações, como o vereador Renato. A gente tem feito o nosso papel, quinzenalmente a gente está lá na Secretaria da Fazenda, cobrando informações, solicitando melhorias, e eu acho que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta desse ano, se vocês forem comparar com o ano passado, vão ver a evolução que foi, né? Justamente pela atuação da Comissão de Orçamento. Só para finalizar, vereador Pedrão. Pode não ficar num debate, mas é só para poder finalizar. Só liga o som para mim ali, por favor. Oi, agora foi. Obrigado. 3 minutos. Eu venho aqui novamente e afirmo que a Prefeitura não tem entregado as prestações de contas. E eu digo isso porque eu solicitei, conforme a lei orgânica determina, que mensalmente a Prefeitura deva enviar para a Câmara Municipal de Vereadores a prestação de contas. Foi encaminhado um emissário da Secretaria da Fazenda, até pelo Constâncio, que conversou comigo, e entregou um balancete em que ele me afirmou que a Prefeitura não tinha condições de fazer essa prestação de contas por estar sem um sistema único e os contadores do município estarem trabalhando numa planilha de Excel. E aí eu gostaria de confirmar se esse problema já foi resolvido, se a utilização de um sistema público e gratuito já foi incorporado pela Prefeitura, tendo em vista que outras cidades estão utilizando já faz alguns anos, ou se a Prefeitura ainda vai continuar com a farra dos sistemas. E eu digo a farra dos sistemas porque tínhamos um sistema chamado Beta, que custava 1 milhão e pouquinho por ano, migrou-se para um sistema chamado Tema, que custou 11 milhões e meio, agora teve uma nova migração milionária de sistema, e aí o dinheiro público vai sendo gasto dessa forma. Um outro detalhe é uma vergonha a Prefeitura Municipal de Florianópolis colocar como orçamento da Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude R$ 1.700.000 de orçamento, sendo que em 40 dias agora deste ano foi empenhado 4,8 milhões em publicidade, 3 vezes o orçamento de uma secretaria que deveria estar cuidando dos jovens, cuidando da nossa cultura, do nosso esporte, da nossa juventude. É uma vergonha também ver que o presidente da CONCAP continua custando todo mês, Constâncio, R$ 65 mil para a Prefeitura e vocês não fazem nada? E ainda acusam os servidores de terem super salários. Eu duvido ter algum servidor da Prefeitura que ganhe isso. Não tem. Então, se tem privilégio, é no presidente da CONCAP, que custa 65 mil por mês. 26 milhões de cargo comissionado para 390 pessoas dá o custo que é o número da besta, 6,666 por cada cabecinha dessa, mensal. Então, se a Prefeitura de fato quer que a sociedade respeite os atos da Prefeitura, que ela também comece a respeitar a vontade das pessoas e, principalmente, o dinheiro que sai das pessoas, nosso.
E isso são só pequenos detalhes. Nós temos a questão dos grandes devedores, que também precisa ter mais clareza nesses atos. O procurador, agora geral da Câmara, que antes era procurador também da Prefeitura, trouxe algumas informações aqui para a gente, mas nós precisamos ter uma cobrança com mais veemência. Não é justo grandes empresas deverem mais de 20 milhões de reais para o município e ficar anos protelando. Vou dizer uma coisa, se fosse um pobre, que seu IPTU tivesse em 80, 90 mil, sua casa estava em leilão. Vão lá no Costão do Santinho leiloar 2, 3 blocos. Cadê a coragem? Por que não fazem? Não é? Cadê? Vamos citar outros exemplos? A gente pode citar aqui. Grandes construtoras que têm edifícios que nem foram terminados ainda, que estão lá para serem comercializados e ninguém faz um leilão. Como é que fica isso? A lei é seletiva? E a mesma coisa que eu estou cobrando aqui no atual governo, para tirar aquela rotulação que muitos tentam colocar aos vereadores que cobram, que é algo partidário, eu venho aqui dizer que o vereador Lela, por exemplo, foi um dos vereadores que escreveu o plano de governo do prefeito Jean. E vem 30 segundos para finalizar. Não foi cumprido, o vereador Lela pulou fora. Tá bom. Governo do César Souza, o vice-prefeito era do meu partido. E durante 3 anos e meio do mandato do César Souza, eu cobrei e ainda pedi o impeachment do César Souza, a cassação dele. Então aqui acho que eu tenho isenção total para poder cobrar e para poder apontar os erros, porque o trabalho é por Florianópolis, não é pelo meu partido e não é pela prefeitura, é por Florianópolis. Muito obrigado. Mas acho que já está encerrando. Pô, é que vai estar já encerrando, porque senão já tem mais outra pessoa aqui de foto. Não dá, aí a gente vai ficar até amanhã, infelizmente. Abriu o prazo já para o pessoal se inscrever. Tu falou, depois passa por escrito, a gente pede os encaminhamentos. Não, tu falou ali que não foi dada a resposta. Não, isso aí tu comentou na tribuna. E aí vai ser dado o encaminhamento? Não, tudo bem, mas daí tome a providência. Não, isso aí tu comentou no púlpito. Tu comentou no púlpito, então... Não, mas tu falou na audiência pública. Só aqui está o pedido que eu fiz, tá? Então, isso aí já foi falado também, vereador Pedrão. Tá, não. Então anexa depois. Tranquilo? Claro. Tranquilo. Então anexa. Então, pessoal, agradeço a participação de todos. Como encaminhamento, a gente vai estar entregando essas informações para o secretário da Fazenda e para o executivo para que possa se manifestar a essa comissão. Então, agradeço a presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública.